Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática C para alunos do terceiro ano do ensino médio. Esta é mais uma videoaula do conjunto de videoaulas sobre geometria analítica plana. Vamos tratar aqui de área de triângulo. Tá? Nós vamos calcular áreas de triângulos no plano cartesiano e de outros polígonos também. Tá? É possível usar, os conhecimentos que a gente vai abordar, não só para calcular a área de um triângulo, como de um quadrilátero, um pentágono e por aí vai. É mais trabalhoso, mas é possível. Então, vamos à nossa videoaula. Vamos lá. Área de triângulo. Consideremos um triângulo ABC do plano cartesiano, tal que, o A tem coordenadas x de A e y de A, o B tem coordenadas x de B e y de B, e o C tem coordenadas x de C e y de C. Pessoal, podemos calcular a área de ABC, A gente usa uma notação, essa notação aqui, Azão, E no índice aqui, o ABC, que são os vértices do triângulo, no caso, Se for MNP, vai ser MNP aqui embaixo. Se for FKL aqui embaixo, vai ser FKL e por aí vai, tá bom? Aplicando, gente, podemos fazer isso, calcular a área, aplicando uma fórmula que depende apenas dos números reais, tá? Das coordenadas aqui dos vértices, x de A, y de A, x de B, y de B, x de C e y de C, Que são as coordenadas dos vértices ABC do triângulo ABC, tá bom? Bom, eu vou demonstrar, claro, a fórmula aqui, vou mostrar para vocês, porque ela não demanda tanto tempo. Não é uma fórmula tão complexa, da gente demonstrar, tá bom? Mas é claro que antes a gente tem que ter uma figura aí para podermos nos orientar, Bom, então aqui tem um triângulo ABC no plano cartesiano. Professor, por que tem essa reta pontilhada? Por que tem essa altura aqui, relativo ao lado BC, Por que isso? Bom, gente, não sei se vocês lembram, mas calcular a área do triângulo, como que a gente faz isso? O método mais comum aí que a gente utiliza, a gente multiplica a medida da base do triângulo, No caso aqui nós vamos usar a base BC, tá bom? Pela altura do triângulo, no caso, claro que nós temos que usar, se a gente usa a base BC, vamos usar a altura relativa à base BC, E divide isso por 2, Não sei se vocês lembram. Então esse é o conceito básico aí de cálculo de área de um triângulo, Base vezes altura relativa à base, dividido por 2. Tudo bem, pessoal? Só que nós vamos usar as coordenadas, Coordenada do A, Coordenada do B e do C, E nós vamos usar um conhecimento também que a gente estudou recentemente, Ou seja, na verdade, está numa aula, Numa aula anterior, a essa, que é o que? A distância de um ponto, no caso, olha o que nós vamos usar, a distância de um ponto até uma reta, que no caso aqui vai ser, essa distância vai ser a medida da altura, A distância, por exemplo, do A até a reta, que passa por B e C, vai ser exatamente a altura desse triângulo relativa à base BC. E nós vamos também utilizar a fórmula da distância entre dois pontos, que vai ser a medida de BC, porque nós vamos calcular a distância de B até C. Isso vai nos dar a medida da base e a distância do ponto A até a reta que passa por BC vai nos dar a medida da altura relativa a essa base, E aí, gente, vai dividir isso por 2, Que é o mesmo que multiplicar por 1 sobre 2, Dividir por 2. Então, eu espero que vocês entendam, tá? O que a gente vai aplicar, tá bom? Como que a gente vai deduzir essa fórmula e depois eu vou apresentá-la para vocês. Então, pessoal, vamos lá ao nosso quadro branco. Bem, gente, então vamos lá. Vamos aí pensar nas coordenadas aí de B, Que é o x de B, y de B, Coordenadas aí de C, que é o x de C, y de C, são números reais. As coordenadas de A, que é o x de A, y de A.
Primeiro, relembrando, então, aqui a área do triângulo ABC, né? Como que a gente vai calcular isso, né? Então, vamos lá. Vai ser a base, né? Que é o que? Essa base, né? A distância de A, né, AB, não é verdade? Vezes a altura, que vai ser, no caso aí, né? A distância, desculpa, a base é BC, né? Desculpa, então, gente. Então, se a base é BC, vai ser a distância de B, né, até C, claro. Multiplicado pela altura, que é a distância do A até a reta que passa por BC, né? Distância do ponto A até a reta que passa por BC, né? Isso dividido por 2. E a gente pode escrever isso assim também, ó. A área de ABC é igual a meio, né? Que multiplica a distância de B ao C, que vai ser a base, a medida da base, vezes a distância do ponto A, né, que está fora dessa base, é claro, senão nós não temos o triângulo, até a reta que passa por B e C. Primeiro, então, vamos calcular, usar aquela forma para calcular a distância, né, de B a C. Vamos ver se vocês lembram. Distância do ponto B até o ponto C é raiz quadrada, né? Então vamos lá, x do C menos o x do C menos o x do B, né? Isso ao quadrado, né? Mais y do C, certo? Menos o y do B, também isso ao quadrado. Tudo bem até aí, pessoal? Certo? Bom, agora, gente, nós precisamos calcular, né? Calcular a equação geral da reta que passa pelos pontos B e C. Qual que é essa equação geral? Só que nós só podemos usar o quê? Coordenadas, tá? Então nós vamos usar o método, né, do determinante, não é verdade? Vamos calcular aqui a equação geral dessa reta usando aí o método do determinante. E a gente sabe que esse determinante, né, tem que dar o quê? Zero. Esse determinante aqui, ó, tá? 1, né, x de C, y de C, 1, e aqui genérico, né, x, y e 1, tá? Esse determinante tem que dar zero, né? Então, como que vai ficar isso aqui? Na verdade, vai ficar x de B, y de C, e já vou fazer isso mais rápido, tá? Mais x de C, y, tá? Mais y de B, x, né? Menos y de C, x, menos menos x de C. Deu uma travadinha aqui, deixa eu ver se eu consigo. Menos, então vou voltar aqui, y de C, x, menos x de C, y de B, e menos x de B, y, isso aqui, tá? Isso aqui tem que ser igual a, isso tem que ser igual a zero. Só que a gente tem que lembrar que a forma geral, ela é escrita, né, assim, né? Então agora a gente vai ter que colocar o x aqui em evidência, não é verdade? Tem que colocar o x em evidência. Ter que... A gente também aqui vai ter que escrever aqui o y em evidência, tá bom? E o restante vai ser um número real C, tudo bem? Então vamos lá, olha. Vamos colocar o x em evidência. O que a gente tem aqui, ó? Isso, né? E isso, não é verdade? Então, ó. Então vamos lá, o x em evidência. Como que vai ficar? O x em evidência aqui vai ficar assim. Y de B menos y de C, x,
Isso aqui, ó, vai ser o quê? O meu A, tá bom? Meu A da fórmula aqui. Mais, né? Agora vamos colocar o y em evidência, que vai ficar assim, ó. Vai ficar da seguinte forma aqui. X de C menos... por quê? Cadê o y aqui, tá, gente? Vou mostrar para vocês, ó. O y está aqui e o y está aqui, não é verdade? Então vai ficar assim, x de C menos x de B, tá? Y. E o que sobrar, né? É o meu C. Isso aqui é quem? Esse aqui é o B, né? O B dessa forma geral. E o que sobrar é o C, que é o x de B, y de C, né? Menos x de C, y de B, tá? Isso é o C, tá bom? Agora, gente, eu vou calcular a distância, né? Agora, o que eu vou fazer? A distância do ponto A até a reta que passa por B e C, porque essa é a altura, tá? E vou usar a fórmula de distância da aula anterior. Se você não lembra, você, por favor, tá? Você deu uma revisada lá. Então, qual que é a fórmula de distância do ponto A até a reta que passa por B e C, né? Então, é o módulo, tá? Módulo do A da equação geral, tá? Do A da equação geral, que é o quê? É y de B menos y de C, né? Vezes a coordenada do ponto, né? Lembrando, gente, que isso aqui é a equação da reta que passa por B e C, tá? A coordenada do ponto A, né? Que é o x do ponto A. Então, é isso aqui, tá? Mais agora o B da equação geral, que é o quê? X de C menos x de B, tá? Vezes a coordenada y do ponto A, mais o C, que é tudo isso aqui, é o C, tá? X de B, y de C, menos x de C, y de B, tá bom? Isso tudo... Ixi... Agora não ficou legal, não. Isso tudo aqui, gente, dividido por isso aqui, ó, raiz quadrada, né? Do A ao quadrado, que é o quê? Y de B menos y de C, né? Ao quadrado, mais o B ao quadrado, que é o quê? É o x de C menos o x de B, né? Raiz quadrada disso. Agora, gente, nós temos que fazer, né? Isso aqui, caprichar aqui agora, porque agora nós já vamos calcular a área, tá? Calcular a área de ABC, tá bom? Olha só, vamos calcular a área de ABC agora. Lembrando que a gente já tem a distância de B a C e a distância, que é a base, e a distância do ponto A até BC, que é a altura, tá, gente? Então, aqui é a medida da base, aqui é a medida da altura, tá? Tá bom? Com muita calma agora que vocês vão ver. Olha só, vocês estão vendo essa raiz quadrada aqui, x de C menos x de B, ó? Isso aqui é igual a isso, ó. Y de C menos y de B ao quadrado. Uma coisa aqui que vocês têm que entender é o seguinte, y de C menos y de B ao quadrado é igual a y de B menos y de C ao quadrado. Então, gente, olha só, isso aqui, ó, é igualzinho a isso aqui. Nós vamos cancelar isso aqui em algum momento. Mas agora vamos escrever aqui com muita calma, né? A fórmula da área. Então, vamos lá. A área de ABC, tá? Agora com muita calma. É igual a meio, né? Igual eu escrevi aqui em cima, ó. Olha só. Meio igual aqui. Distância de B a C vezes a distância do A até a reta BC, que é a altura, né? Então, vamos lá. Distância de B a C é isso aqui, ó. É isso que está aqui em cima, aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. Raiz quadrada, né? De x de C menos o x de B ao quadrado mais y de C menos y de B ao quadrado, tá bom? Isso aqui vezes essa distância do ponto A até o ponto BC, tá bom? Então, eu vou caprichar aqui e escrever isso aqui, tá? Vou escrever mais resumido agora, que é o módulo, tá? De y de B menos y de C vezes o x de A mais x de C menos o x de B vezes o y de A mais x de B,
y de C menos x de C, y de B. Tudo bem? Então, esse módulozinho aqui, como conseguir economizar, que eu vou pagar esse restinho aqui, né, para ficar mais organizado, tá? Eu vou caprichar mais um pouquinho aqui também, que não ficou 100%, né? Vamos lá, que tem um traço, né? Um tracinho aqui, um produto, né? Verdade, produto aqui, sinal de multiplicação, né? E dividido por isso aqui, né? Que é y de B menos y de C ao quadrado, mais x de C menos x de B ao quadrado, né? Raiz quadrada disso. Gente, olha, isso aqui é igual a isso, gente, e isso aqui é igual a isso, e são raízes quadradas. Então, ó, vou simplificar isso aqui por isso aqui, fica 1 e 1. Então, a área de ABC, o que sobrou? Tá? O que sobrou, então? Agora nós temos a fórmula aí, ó. Sobrou o seguinte, ó. A área de ABC, né? BC é igual a meio vezes o módulo, o valor absoluto disso tudo. E agora eu já vou multiplicar. O y de A vezes x de A é x de A, ó, y de B, né? Menos, tá? Menos x de A, y de C. Agora aqui, x de C, y de A, menos x de B, y de A, mais x de B, y de C, menos x de C, y de B. Gente, você sabe o que é isso aqui? Olha só, 3 aqui mantém o sinal, ó, 3 mantém o sinal, ó, esse mantém o sinal, esse aqui está mantendo o sinal do produto e esse. E outros 3 aqui estão com sinal oposto, olha. Adivinha o que é isso? Vou falar para vocês. É o determinante de x de A, y de A, da matriz x de A, y de A1, x de B, y de B, 1, x de C, y de C e 1. Tá? É isso. Tá bom? Isso é o determinante dessa matriz aqui. Ó. Olha só. X de A vezes y de B vezes 1 dá isso. Tá? X de B vezes y de C vezes 1 dá isso. X de C vezes y de A vezes 1 dá isso. Sinal sem alterar. X de C vezes y de B vezes 1 dá isso aqui com sinal alterado. X de B vezes y de A vezes 1 dá isso aqui com sinal alterado. E x de A vezes y de C vezes 1, cadê? Tá isso aqui, né, com sinal alterado, tá bom? Então, nós chegamos à seguinte fórmula, olha. A área de qualquer triângulo, né, do plano cartesiano é metade. Olha, gente, lembrando que aqui ainda tem um módulo, tá? Isso aqui tudo é o módulo do determinante, ó. Tá, ó. Não esquece do barrinha de módulo que tem aqui não, porque tem que ser um número positivo. Isso aqui, então, o que nós temos? É isso, né, vezes o módulo do determinante de x de A, das coordenadas x de A, y de A1, x de B, y de B1, x de C, y de C e 1. Tá? O módulo disso, o valor absoluto disso. É claro, né? Unidades de área. Né? Unidades de área. Então, nós chegamos a uma fórmula que envolve as coordenadas, o determinante aqui, você vai ter que calcular esse determinante, e o valor absoluto desse determinante, tá bom? Tudo bem, gente? Então, a demonstração foi feita, né? Então, se você tem as coordenadas do triângulo, né? Se você tem as coordenadas do triângulo, ABC, né? As coordenadas dele, você pode usar aqui, ó. Então, a área de ABC é metade, né, do módulo do determinante das coordenadas distribuídas dessa forma. E aqui a terceira coluna completada com uns, tá bom? Então, você pode calcular isso aí. Olha que legal, olha, uma coisa, né, que não parecia que íamos ter isso, mas aconteceu, tá bom? Então, vamos fazer um resumo disso aí, né? Vamos lá. Então, pessoal, a fórmula da área de um triângulo ABC, né,
nós temos isso aqui, ó. Seja o triângulo ABC com coordenadas A, x de A, y de A, B, x de B, y de B e C, x de C, y de C, né? É possível calcular a área de ABC usando dessa forma. A área de ABC é metade do valor absoluto do módulo desse determinantezinho aqui. Tá bom? Ah, professor, esse determinante eu posso usar aquele método prático? Posso. Por quê? Aqui a terceira coluna é toda repleta de uns. Então você pode usar aquele métodozinho prático, tá bom? Eu vou até usar com vocês em alguns exemplos aí, tá? Então, gente, nada melhor que resolver alguns exemplos, né? Pra gente internalizar esse conceito. Mas vocês viram que nós usamos, né? Fórmula de área de triângulo, base vezes altura dividido por 2, e usamos os conhecimentos já estudados de geometria analítica plana, não é verdade? Nada além disso, tá bom? Demonstração, isso é muito importante, de onde vem, né? Vamos lá. Vamos aí a um exemplo, né? Exemplo aí da Cisgran-Rio, não sei se vocês conhecem, deu uma pesquisada, né? Elabora muitas provas de concursos públicos, tá bom? Acho que é interessante vocês conhecerem, tá? A área do triângulo cujos vértices são os pontos 1 e 2, 3 e 5 e 4 menos 1 vale. Vamos lá. Vamos ao nosso quadro branco, aplicar essa forma direto. Vamos lá. Então, pessoal, olha. A área do triângulo, né? Vamos usar a fórmula aí. A área do triângulo. Opa, desculpa. Acho que eu apaguei agora. A área do triângulo, né? Vamos chamar de ABC, né? Chamar de ABC, não tem problema de fazer isso. É igual a metade do módulo, né? Do determinante, tá? Do determinante dessas coordenadas. Como que a gente calcula o determinante? Vamos usar o método prático, né? Porque método prático é aquele que a gente, né, usa as coordenadas e repete a primeira linha. Como é que é o método prático aqui? Ó? 1, 2, né? 3, 5, 4 menos 1 e repete a primeira, né? 1, 2, né? Então, aqui a gente multiplica sem alterar o sinal do produto e aqui a gente multiplica alterando o sinal do produto, tá bom? Então, vamos lá. 1 vezes 5, 5. 3 vezes menos 1, menos 3, não altera. 4 vezes 2, mais 8, não altera. 1 vezes menos 1 é menos 1, altera para mais 1. 4 vezes 5 é 20, altera para menos 20. 3 vezes 2 é 6, altera para menos 6, tá? Isso aqui, ó, dá menos 29, 5, 8, 13, com mais 14, né? Isso dá 15, menos 15, né? Então, como é que fica a área, né? A área é meio vezes o módulo do determinante. O determinante deu 15, né? Então, isso aqui vai me dar meio vezes 15, que é 15 meios, ou 15 dividido por 2, que dá 7,5. 7,5. A alternativa correta é a C. Simples, prático, questão de concurso, questão de vestibular, aplicação direta da fórmula. Não caiu a fórmula aí, né, nessa questão, tá bom? Rapidinho fizemos isso aí, né? Usando o método prático, foi mais rápido ainda, nem sei quantos minutos gastamos para resolver esse tipo de questão, tá? Tá bom? Vamos lá mais um exemplo, né? Vamos lá. Olha aí. Calcule a área do paralelogramo ABCD, sabendo que as coordenadas de A é 2 e 1, as de B 8 e 3, as de C 9 e 5 e D 3 e 3. Olha bem, o paralelogramo é um quadrilátero e é possível então calcular a área do paralelogramo utilizando essa fórmula da área de triângulo, hein? Olha que interessante. Mas claro, nós vamos precisar de um pouco mais de conhecimentos, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso, né? Se caso se depare com uma questão desse tipo. Então, vamos lá. Então, pessoal, uma coisa que eu tenho que relembrar para vocês da geometria plana é o seguinte. Se a gente tem um paralelogramo, finge que é um paralelogramo aqui, o desenho não ficou bom, não. Deixa eu ver se eu consigo melhorar alguma coisa aqui, né? Acho que eu vou conseguir.
Se a gente tem um paralelogramo, então o que acontece? Se a gente divide ele por uma diagonal, tá? Essas duas áreas aqui são iguais, tá bom? Não sei se vocês sabiam disso aí, tá? Essas duas áreas são iguais. Então é o seguinte. Se a gente calcular a área de um desses dois triângulos aqui do paralelogramo, a gente multiplica por 2, né? Que nós vamos ter a área de todo o paralelogramo, né? Ou seja, ó. Então eu vou só explicar isso aqui para vocês, ó. É 2 vezes a área de ABC, isso vai ser igual à área de ABCD, tá? Que é igual também a 2 vezes a área de ACD, tá bom? Que é igual, né, a 2 vezes a área de ACD. Mas não pode esquecer que a gente multiplica, né, no cálculo da área do triângulo, a gente multiplica por meio, né? Tem gente que faz uma confusão. Professor, é bom fazer um desenho? Olha, é bom, viu? É bom fazer um desenhozinho sim, viu? Então, eu vou fazer um desenho aqui, não 100%, só para ajudar aqui, né? 1, 2, 3, 4, não ficou já legal esse 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E 1, 2, 3, 4, 5, só para orientar aqui para a gente ter uma ideia. Então, por exemplo, o A é 2 e 1, tá aqui, ó. O A, tá bom? O B é 8 e 3, tá aqui, ó, 8 e 3, tá? Então, tá aqui. O C é 9 e 5, 9 e 5, tá aqui o 9 e 5, né? E o D, 3 e 3, está aqui, né? Está mais ou menos aqui, né? Está mais ou menos aqui, né? Então, está aqui o nosso paralelogramo. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos dividir aqui, ó, e calcular, né, a área de ABC, tá bom? Então, como é que faz aqui? A área de ABC, né, é igual a metade do módulo, né, do determinante lá das coordenadas, né? Então, vamos usar esse determinante, nós vamos usar o método prático, tá bom? Método prático, né? Método prático. Então, vamos pegar lá do A, 2 e 1, do B, 8 e 3, do C, 9 e 5, repetiu do A, 2 e 1, né? Tem que repetir aqui, tá? Aí vamos fazer aquele esqueminha, até para vocês não esquecerem, né? Vou mudar as cores aqui, ó. Então, esses diagonais de azul eu mantenho o produto. Então, 2 vezes 3, 6, 8 vezes 5, 40, 9 vezes 1, 9. E dos vermelhos eu vou alterar o sinal. 2 vezes 5 dá 10, então vai ficar menos 10. 9 vezes 3 dá 27, vai ficar menos 27. 8 vezes 1 dá 8, então vai ficar menos 8, né? Então, vamos juntar aqui os positivos e os negativos, né? Vamos positivos primeiro, dá 6 com 9, 15, com 40, 55, né? 8 com menos 8 com menos 27 dá menos 35, com menos 10 dá menos 45, né? Menos 45, isso aqui vai dar 10, né? Então, essa aqui deu 10, tá bom? Facinho, né? Então, a área de ABC é igual a metade do módulo de 10, né? Que dá, módulo da 10 dividido por 2, que dá 5 unidades de área, não é verdade? Só que a área do ABC, mas a área do ABCD é 2 vezes a área de ABC, né? Que é 2 vezes 5, que dá 10 unidades de área, tá bom? Professor, se eu calcular a área do ACD, vai dar a mesma coisa? Vai dar a mesma coisa, tá bom? Faça isso. Calcula a área do ACD aqui, ó. Vamos fazer aqui do ACD, ó. ACD, mas bem rapidinho. 2, 1, C, 9, 5, D, 3, 3 e repete 2, 1, ó. 2 vezes 5, 10, 9 vezes 3,
27, 3 vezes 1, 3, né? Agora eu altero o sinal. 2 vezes 6, 3 menos 6. 3 vezes 5, menos 15. 9 vezes 1, 9 vezes 1 dá menos 9, né? Então, aqui, ó. Esses 10 com 27 com 3 dá 40, né? Menos 6 com menos 15 dá menos 21, com menos 9, menos 30. Ó, 40 menos 30 deu 10, olha aqui, a mesma coisa, tá bom? E aí, dividindo por 2, vai dar 5 unidades de área. Tá? Fiz assim só para desencargo de consciência, tá bom? Então, vamos lá, gente, a mais um exemplo importante, tá bom? Vamos lá que eu tenho que falar desse tipo de exemplo, caso vocês se deparem com algo similar, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, um problema clássico aí da geometria analítica, né? Que é importante vocês terem uma visão dela agora, até pelo fato de problemas desse tipo serem muito explorados em nível superior, né? No ensino de geometria analítica estudados em cursos de tecnologia ou graduação em várias áreas, tá? Bom, as retas R e ST delimitam um triângulo no plano cartesiano. Se R tem a equação y igual a menos x mais 5, S tem a equação y que é igual a 2x menos 1, e T tem a equação y que é igual a x dividido por 2 menos 4, então calcule a área desse triângulo. Bom, gente, o que acontece? R e S vão ter um ponto de interseção, tá bom? R e T vão ter um outro ponto de interseção, enquanto S e T também vão ter um ponto de interseção. Tudo bem? Então eu vou mostrar isso antes, né, de a gente já ir lá para o plano cartesiano. Eu vou mostrar isso para vocês no programa GeoGebra, né, para vocês verem essas interseções aí no plano cartesiano antes da gente fazer os cálculos, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver como que ficam essas retas no plano cartesiano. Então, gente, eu vou digitar a equação de cada reta e o programa faz o gráfico da reta, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a reta R, que é y, que é igual a menos x mais 5. Então, ele já digitou a reta, eu só vou renomear ela aqui, né? Eu vou renomear ela aqui como reta R, tá? Reta R, né? Pra gente ficar igual a gente estava lá, tá bom? Então ficou a reta R. Agora a segunda reta S, que é Y, que é igual a 2x menos 1, tá? Então, ó, já temos aí a reta S, que eu também vou renomear, né? Pra ficar bonitinho aqui, reta S. E a terceira reta, que é a reta T. A reta T é y, que é igual a x dividido por 2, tá? É menos 4, tá bom? Também vou renomear ela como reta T aqui, tá? Reta T, né? Bom, então, gente, estão aí as retas. O que a gente pode observar? A reta S aqui é essa, né? Reta R é essa, né? Reta S é essa aqui. Essa aqui, enquanto a reta T, essa reta aqui embaixo, né? Opa, deixa eu tentar aqui. Reta T, essa reta aqui, né? Então, gente, cadê o triângulo que elas delimitam? Tá aqui, gente, o triângulo é esse aqui, ó. Podemos chamar esse triângulo de ABC, não é verdade? Podemos chamar de ABC aqui, ó. O A é interseção de R com S, o B é interseção de T com S e o C é interseção de R com T, tá bom? Então, nós temos esse triângulo aqui, né? E o que a gente precisa? Calcular as coordenadas, né? Desses pontos ABC, calculou a coordenada desses pontos, então a gente joga na fórmula, tá bom? Ah, professor, é um pouquinho trabalhoso? Mas é resolver sistemas, tá, gente? Resolver 3 sistemas. Pega os pontos e joga na fórmula. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver como fazer isso, né? É tranquilo, tá bom? Dá um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer, tá? Vamos lá. Bem, pessoal, como elas já estão na forma reduzida, o y já está isolado, né?
Então eu posso igualar as expressões, né, em x aqui. Na verdade, por exemplo, o ponto A, que é a reta S, R com a S, eu simplesmente vou fazer isso aqui para calcular o x, né? Então vai ficar 3x que é igual a 6, x é igual a 2. Substituo em qualquer uma, vou substituir na primeira equação. Menos x que é menos 2, mais 5, então o y é 3. Então ponto A, por exemplo, ele pode ser escrito, ele tem coordenadas 2 e 3. Olha que legal. Vou fazer a mesma coisa para o ponto B. 2x menos 1, tá? Que é igual a x sobre 2 menos 4. Vai ficar 2x menos x sobre 2, que é igual a menos 4 mais 1. Isso aqui nós vamos ter 4x menos x, 3x meios, né, que é igual a menos 3. Isso aqui multiplica por 2 dá menos 6, divide por 3 dá menos 2. O y, né, o y vai ser 2 vezes menos 2 menos 1. Isso aqui dá menos 4 menos 1 dá menos 5. Então o ponto B então vai ser, é só conferir se é isso mesmo, né? Menos 6 dá menos 2 certinho, né? Então 2 vezes menos 2 dá menos 4 menos 1 dá menos 5. É isso mesmo, usei a primeira equação. Então dá, o x dá menos 2 e menos 5, né? Aqui, muito similar, né? Vai ficar x meios menos 4, que é igual a menos x mais 5. Então vai ficar x sobre 2 mais x, que é igual a 5 mais 4, né? Isso aqui vai dar 3x sobre 2, que é igual a 9, tá? Então, ó, multiplica por 2, 18, divide por 3, dá 6. X igual a 6. Vamos calcular o y desse ponto. Menos x, que é 6, mais 5. Isso dá menos 1. Então, o C, tá? Ele tem coordenadas 6 e menos 1. Agora é aplicar a fórmula, né? Aplicar a fórmula, a área de ABC é o módulo do determinante, né, daquilo que a gente já tem lá. A área de ABC é metade do módulo do determinante lá, né? Vamos usar o método prático para calcular o determinante. Então, ó, 2 e 3 coordenadas do A, menos 2, menos 5 coordenadas do B, 6 e menos 1 coordenadas do C. Vou repetir as coordenadas do primeiro. Vamos multiplicar aqui sem alterar o sinal do produto. Vamos multiplicar agora aqui, alterando o sinal do produto, somar tudo. 2 vezes menos 5, menos 10. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. 6 vezes 3, 18. 2 vezes menos 1, menos 2, altera o sinal, mais 2. 6 vezes menos 5, menos 30, altera o sinal, mais 30. Menos 2 vezes 3, menos 6, altera o sinal, mais 6, né? Olha, gente, ó, vou só somar, ó, aqui dá 20, né? Aqui dá 36, né? 56, com 2, 58, né? Então, 58 menos 10, que dá 48, né? Então, a área de ABC é igual a metade vezes o valor absoluto de 48, que é o próprio 48, né? Isso aqui dá 24 unidades de área. Tudo bem, gente? Então, a área do triângulo delimitado pelas três retas dá 24 unidades de área. Tá bom, gente? Espero que eu esteja correto nos meus cálculos, né? Qualquer coisa aí, deixa nos comentários aí, tá bom? Então, pessoal, finalizamos aí mais uma videoaula. Espero que vocês tenham aprendido, que esse é o objetivo principal, e tenham gostado também dessa videoaula. Bem, então, até a próxima videoaula. Tudo de bom para todos. Até mais.